Bom dia, irmãos. Olha que maravilha, hein? Tá até checando aqui no calendário. Que coisa boa. 30 de dezembro. Não sei se vocês lembram, poucos dias atrás, coisa pouca. A gente estava falando assim: nossa, já acabou janeiro. Nossa, já acabou fevereiro. Aí teve uma das reuniões que o Saulinho falou assim: ó, já foram 3 meses do ano. O primeiro trimestre já foi embora. Acho que foi o Saulinho mesmo que falou. Irmãos, o ano já foi embora. Os cabelos, bom, graças a Deus que eu ainda tenho cabelo, mas já estão mais brancos. Mas tem uma coisa que traz grande alegria. Deus está conosco. Aprendemos muito mais esse ano. Não sei vocês, mas esse ano foi punk. Viu, Silezinho? Usando aí a linguagem mais dos novos, foi punk. Esse ano foi. Certo? Pode falar sim, não. Foi punk mesmo. Foi muito Graças punk. a Isso. Graças a Deus. Tivemos grandes ensinamentos, aprendemos mais, crescemos mais, amadurecemos mais, né, Cirlei? Não só por causa da idade, né? Saulão nem estava deixando barba, olha o tamanho da barba do homem. Olha que bênção. Então, cada um, irmãos, o ano passou e Deus nos sustentou até aqui com mão forte, com mão fiel. Às vezes a gente mesmo é que dá uma escorregada nas coisas, né? Titubeia em alguma coisa, mas ele está ali firme. Ele é fiel o tempo todo. Então, vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse ano, pelas nossas vidas, pelo que nós tivemos nesse ano, tá? Vou começar orando. Sim, ó Pai, graças te damos. Sim, ó Pai, te bendizemos, te adoramos. Nos rendemos, ó Deus, ao Senhor. Como é bom lembrarmos aquilo que nos traz esperança e lembrarmos que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor está conosco todo o tempo. Nós é que muitas vezes desviamos às vezes a mente, mas o Senhor não, o Senhor continua ali, fiel, firme, sempre pronto para nos ouvir, sempre pronto para nos ensinar, para nos corrigir, para nos trazer de volta para o caminho, se desviamos. Oh, como é bom saber disso, ó Deus. E nesse ano, o tanto que nós aprendemos, ó Pai, do Senhor, através de ensinos, estudos, palavras, meditação, leitura, aprendizado profundo, com tantas palavras sendo ensinadas, retiradas da tua palavra, que é a Bíblia. E o Senhor, ó Deus, nos conduzindo em cada momento. Que bênção, ó Deus. Ajuda-nos a lembrarmos isso todos os dias, de que o Senhor é bom e o Senhor está conosco sempre. Que bênção, ó Pai. Que eu e os meus irmãos aqui, ou aqueles que forem ouvir depois, ou todos que são do Senhor, dia a dia, reconheçamos, ó Deus, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, o teu amor, a soberania do Senhor, os planos do Senhor, a vida que o Senhor nos dá, o direcionamento, os discernimentos. Oh, Pai, te agradecemos. Não há realmente palavras, como diz, né, aquele hino, não há palavras para agradecer o tanto que o Senhor tem sido bom para conosco. Independente, ó Deus, das dificuldades, que são dificuldades da vida, dificuldades do corpo, dificuldades da nossa mente, independente disso, passamos por tudo, estamos aqui, firmes,
mais fortes ainda, ó Deus, mais firmados na tua palavra, conhecendo um pouco mais do Senhor a cada dia, mesmo nas dificuldades, nos, nas agruras, ó Deus, que cada um passa. Como eu passei por essa cirurgia que questão quase me matou, mas ia me matar para essa vida, ia me dar vida com o Senhor, o pastor Lúcio, pastor Alain, aí se recuperando, tantos outros, ó Deus, o Cirleizinho aí se recuperando, outros que tiveram gripes fortes ou doenças mais sérias, mas se recuperando, sustos, né, que a gente levou algumas vezes, como lembrei aqui do seu Luiz, né, questão lá de coração e tantas outras coisas, ó Deus. Mas em tudo nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. É isso que nos fortalece, é isso que nos coloca em pé, ó Deus. Nos coloca firmes diante do Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos firma, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, em tudo. Então te agradecemos por todos os dias desse ano, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel e cumpre fielmente a tua palavra. Os nossos corações, ó Deus, se enchem de júbilo ao saber que somos do Senhor, somos teus filhos, porque o Senhor assim o quis. O Senhor assim o determinou e o Senhor assim o cumpriu no tempo exato das nossas vidas aqui, porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado. Te bendizemos, te adoramos, nos rendemos realmente a Ti e te falamos, ó Deus, não só de boca, mas de coração, de vida, de tudo. Usa-nos para fazer a tua obra, aquilo que o Senhor está fazendo. Queremos estar juntos, firmes ali, ó Deus, com a mão no arado, olhando para o Senhor Jesus, teu filho, Pai. Não olhar para lado nem para trás, mas olhar para Jesus e firme, ó Deus, na obra do Senhor, com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos, te adoramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. irmãos. Então, vamos começar. Saulão, sabe o que que é? Então, vamos lá. Gente, eu tenho uma lista, duas listas só de oração, e eu gosto de fazer só as duas. Eu não vou mudar, não. Só se tiver alguma coisinha, às vezes, extra, né, para orar, mas essas listas minhas, um dia eu escolho uma, outro dia eu escolho a outra. Vamos orar pelo Brasil, Saulão. Nós oramos da última vez, né, para não lembrar das dificuldades. Agora, peça a Deus para nos livrar daquilo que Ele quiser nos livrar. Mas não é para dizer que só porque é crente que foi livre, não. Não, não é isso, não. Para a gente não cair nas ciladas, nas tentações. Né? Como diz o Pai Nosso, né? Para não cair na tentação. A tentação vai vir. Agora que você e cada um de nós e eu estejamos firmes na palavra e não caiamos na tentação. Mas ore pelo Brasil, para direcionamento, né, do Brasil em todas as situações, não só política, mas não sei se vocês têm percebido, o clima no Brasil tem mudado, tem tido algumas coisas muito estranhas, né, acontecendo no Brasil afora. Aqui em Uberlândia mesmo, esse calorão tem aumentado ano após ano. Essa semana passada, né, foi uma coisa bem firme. Mas ore pelo Brasil, para que aquilo que Deus quiser fazer, né? Lógico, é o que ele vai fazer. Vamos lá. Em Augusto. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, uma manhã linda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai.
O Senhor nos resgatou, Senhor. O Senhor nos salvou. O Senhor deu a vida por nós, a vida humana. Senhor, o Senhor morreu na cruz. Tão grande é o seu amor para conosco, Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, conforme Augusto já citou na sua oração, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso futuro. Nós queremos estar com o Senhor em breve, Senhor. Em breve, porque já vivemos bastante. Obrigado, Senhor, por cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, pelo nosso país, pelo país que o Senhor nos colocou, o Senhor nos fez nascer aqui, Senhor. O Senhor nos criou aqui. Senhor, um país belo, muito grande, terras muito férteis, um povo amoroso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tem tantas coisas boas aqui, muitos alimentos. Estava lendo hoje que nosso alimento é um dos melhores do mundo. Qualidade, os vegetais, de tudo, Pai. Tem muita coisa. Obrigado por isso. Senhor, nos ajude como pessoas, como irmãos, como cidadãos, para que nós possamos, ó Pai, escolher melhor os nossos governantes. Ano que vem é ano de eleição, e se oriente, o Senhor já sabe quem será escolhido, o Senhor já sabe quem será nosso novo governo, mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos oriente para que nós possamos escolher aqueles que buscam a justiça. Senhor, nosso povo tem sofrido muito pelo engano, pela mentira. Quem acompanha sabe um pouco mais, quem acompanha um pouco mais sabe como os nossos governantes são mentirosos, são hipócritas, Senhor, são falsos. Senhor, tenha misericórdia de nós, mas nós sabemos que temos pessoas sinceras que buscam a verdade, que buscam, Senhor, o caráter bom. Nos ajude nesse sentido, Senhor. E que nós, como cidadãos, possamos fazer a nossa parte, como berlandense, como membros da VID, nós possamos pagar os nossos compromissos em dia, nossos impostos, nossas dívidas, Senhor. Nos ajude, ajude a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Salvão. Amém. Eu vi o Salviano aí, tá aí ainda? Salviano, cadê? Ah, tá aí sim. Não sei se ele pode orar. Você pode orar, Salviano? Não falou nada. Então, Aline pode? A Aline costuma caminhar de manhã, né? Não. Tiago Roque, não sei se ele está andando hoje. Tiago Roque, também não? Tudo bem. Vamos lá. É você mesmo, então, Laércio. Pronto. É tu. É, Vamos pra lá. nós. Nós Vamos estávamos lá. conversando agora há pouco, né? Então vamos lá, né? Vamos agradecer o sustento, que não é só a esposa que faz em casa, né, Laércio? Então, o sustento, a organização, a- o trato no dia a dia. Vamos agradecer a Deus aquilo que Ele nos tem dado. E a vida é bem simples, né, irmãos? A gente é que complica bastante. A gente que quer comer um estrogonofe sei lá, de carne sei lá, qualquer carne. A gente inventa. Rapaz, um arrozinho, feijão. Se tiver um bife, ótimo. Se não tiver, pode ser uma gueirova mesmo, né, Laércio? Uma Ô, gueirovinha, né? Bem temperadinha. Tem uns que não gostam, não. Mas já tá bom demais, gente. Umas rodelas de tomate, um ovo, qualquer coisa. Ajuda demais. Já sustenta e é tão gostoso. Então, vamos agradecer a Deus o sustento e pedir o sustento do dia.
né? Lá no Pai Nosso fala para pedir o sustento do dia. Então, agradecer o que ele já tem nos dado e pedir o sustento de hoje. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. O bom de pedindo aí para orar sobre isso. Tem uma frase no cotidiano aí que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. A gente pode usar isso como base para lembrar do Senhor que do mais simples, Pai, que a gente tiver na nossa casa, ele, ele vai se tornar uma das coisas mais importantes para o nosso dia. Seja um alimento do mais simples, mas ele se torna o mais importante se a gente agradecer o Senhor de todo o coração. Agora a gente pode ter um banquete, mas se a gente não agradecer o Senhor, esse alimento vai ser só um alimento comum, né, que a gente vai ingerir e ele vai desfazer no nosso corpo e vai ser só assim. Mas obrigado, Senhor, porque aquele que tem uma consciência de gratidão ao Senhor, ele vai agradecer o Senhor no pouco, vai agradecer o Senhor no muito, como Paulo diz, na escassez, ó Senhor, na dor. Pai, em nome de Jesus Cristo, se temos simbolicamente nas nossas vidas comuns, posso dizer até espiritual, esse tempo cronológico, então, de um ano, está fechando. Então, Senhor, que a gente comece um ano novo, na virada, não, não assim, preocupado com a comida, se vai ter pouco, se vai ter muito, mas fazer essa virada, Senhor, começar um ano novo orando, agradecendo que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é o sustentador das nossas vidas e muito mais sustentador não da questão do alimento, do físico, mas aquele que nos sustenta, que nos dá a fé que precisamos para hoje, para viver o que está aí para vir, que a gente nem sabe. Então, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Pai, nós pedimos perdão por tudo aquilo que murmuremos nesse ano e por tudo que o Senhor tem ensinado a nós, e onde a gente murmurou menos, e que esse ano que vem seja menos murmuração ainda, e que tenhamos mais gratidão nas nossas bocas, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e tudo entregando a Ti, ó Pai. Eu sei que as coisas não estão fáceis, e não é só a oração da minha boca, não é só a oração das nossas bocas, mas é uma persistência e insistir de, de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Esse ano, todos os anos que nós já vivemos aí buscando ao Senhor. Então, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor ajudou a cada um que está aqui. O Senhor ajudou até aqueles que nem tá nem aí com o Senhor. É incrível, mas é isso que acontece. É a tua graça sobre a nossa vida. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, Laércio. Amém, Laércio. É isso aí. Bom, eu vou pedir para o Cirlei agora. Como o Laércio até já deu uma pincelada aí na passagem aí do ano, vamos orar, Cirlei, pedindo a Deus que os planos dele estejam no nosso coração, né? Que os nossos planos estejam alinhados com os planos dele. Porque os planos de Deus é que vão ser cumpridos, irmãos. A gente faz, e se a gente insiste, a gente quebra a cara. Uns quebram perna, outros quebram costela, outros quebram braço, outros quebram cabeça, mas vai quebrar de qualquer jeito. Então, esse alinhamento
Nós precisamos, irmãos, como nós temos aprendido, né, insistido e tal, nós precisamos alinhar aquilo que nós queremos com aquilo que Deus quer para nós e ficarmos contentes com isso, independente das coisas. Vamos lá, Cirilo? Pai querido, obrigado por estarmos mais uma vez nesse dia aqui, reunidos dessa forma virtual com os irmãos e irmãs, dando prioridade, Pai, a estar com o Senhor, conscientemente, intencionalmente. E sabemos que nós não podemos fugir da Tua presença. O Senhor enche todas as coisas, todo o nosso ser. Mas querendo, Papai, que o Senhor nos ajude, nos permita estarmos intencionalmente na Tua presença, conversando, orando, ouvindo a palavra, lendo. Isso é como se fosse uma vitamina para o coração, para o nosso espírito, Deus. O dedicarmos esse tempo a te conhecer um pouquinho mais. Nós que já vivemos algum, algo mais, eu mais do que muitos, sabendo, papai, que nós somos contraditórios. Às vezes passamos a vida inteira aprendendo, aprendendo, e como velhas ou velhos caducos, papai, nós vivemos diferente. Nós não obedecemos, nós queremos fazer o que a nossa mente quer, o que o nosso coração quer, o nosso braço quer, e às vezes sim, a gente quebra a cara, como o Bonde falou. Quantas vezes eu já quebrei minha cara, papai, por tentar ou por fazer aquilo diferente do que o senhor fala, diferente daquilo que a gente aprende. Como o Bonde disse também, temos aprendido, eu, Bonde, toda a nossa vida. Nós que nascemos na igreja e nesses anos que temos de vídeo, mais ainda, este ano, como foi dito aqui também por ele, mais ainda, quantos ensinamentos nós temos tido, quantas carapuças que nós amarramos no nosso pescoço, no nosso queixo, e nos comprometemos no coração, vou mudar, e a gente não muda, porque é uma luta muito grande da carne, porque o mundo nos assedia, nos coopta, como diz o Saulinho, para viver segundo o ditame desse mundo. Então ajuda, papai, nessa carreira, nessa batalha, nessa luta do espírito contra a carne, para que a gente não perca tanto, para que a gente nos obedeça tanto, para que a gente ame mais e perdoe mais, para que esteja mais junto da família de fé, para que a gente testemunhe mais, brilhe mais, salgue mais, porque temos feito tão pouco, Deus, pelo tanto que aprendemos. E nós sabemos, papai, especialmente nós que estamos aí dia a dia, nesses quase 20 anos de reunião de oração, e esse ano, todo dia, de segunda a domingo, estamos aprendendo, orando, ouvindo, falando, e às vezes saindo dessa mesa, dessa sala de reunião, fazendo diferente. Oh, luta é difícil, ó Deus. Ajuda-nos a aprender com o Senhor. Ajuda-nos a ser obedientes, termos a nossa cerviz flexível, para que o Senhor nos dirija para onde o Senhor quer, para que sigamos o caminho que é Jesus, para que vejamos, sintamos, papai, com o nosso sentido, com o nosso coração, com o nosso espírito, quais são os seus planos para hoje. O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que nós façamos hoje? Ô Espírito Santo, Deus que está presente em nós, que nos sela na salvação, que nos orienta, que nos consola, que nos aconselha. Ajuda-nos, papai, como o Celezinho sempre lembra, que não deixemos nenhuma unha nesse mundo, como disse Moisés, quando tirava o povo do Egito. Nenhuma unha que fique nesse mundo caído e caótico, Deus. Sim, que aprendamos a cada dia um pouquinho mais a fazer planos segundo a tua vontade, a te pedir conselho, a orar, a esperar. Nós somos muito apressados, nós somos impetuosos, queremos fazer para ontem e por isso quebramos a cara, sim, muitas vezes. Então, ajuda-nos a ter calma e esperar no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança viva,
a nossa doce esperança. E a gente não erra, a gente não quebra a cara quando a gente ouve. Pelo contrário, a tua vontade é boa, perfeita, agradável, mesmo, como sempre se fala aqui nessa reunião, mesmo que não seja da minha vontade, mesmo que seja na luta, mesmo que seja na dor. E lembrando que o pastor Mateus nos ensinou, se passamos por crise, vamos passar, aproveitar esse processo da crise, da dor, que certamente vai ser para o nosso ensino, nosso crescimento. Muito obrigado pela sua companhia constante em nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Silezão. Amém. Eu não sei se é Nilce ou o pastor Alain que está aí. Quem que está aí? É Nilce ou o pastor Alain? Vai ver que não dá certo ali. Tá tranquilo. Ô, Valdo, por que me persegues? Ah, não é isso não. Diga Beleza, lá. Valdo? É. Beleza. Vamos orar pelos enfermos, Valdo. Amém. E aí inclua o meu filho Alex, passou mal ontem, acho que tomou sol demais, aí estava lá com dor de cabeça, vomitando e tal. A minha netinha também, Melissa. Se lembrar o nome, beleza. Se não lembrar, não tem problema. Alex, a Melissa. E o Pititim também começou a querer vomitar ontem também, o Escher. Então, acho que é do tempo, Bom né? dia, Isso aí acontece. Opa, bom ô dia. pastor Alan. Opa, É o seguinte, eu estou com dificuldade de ver aqui, a Nilce veio me ajudar. ótimo. É Mas o senhor pode porque, orar? pois é, aí que está, posso. Eu queria pedir a ajuda do Cirlei aí, quando acontecer, igual no meu caso, assim, ele mesmo liberar ou, ou cortar aí, porque muitas vezes as pessoas não dão conta de achar, como eu aqui. Não é que não queira orar. Uhum. Então, na hora de abrir, que o Cirlei facilitasse também para nós aí, Pastor tanto Ana, a eu só câmera posso quanto o microfone. fechar, abrir sem É, ser a pessoa mesmo. Ah, é? Eu não é, sabia. a plataforma não deixa abrir, só deixa fechar. Mas tá Ah, eu bom, não pastor, não se sabia. preocupa não. Como é que Então tá é o aqui seguinte, agora? calma. Como é que É, o Valdo segura aí, Valdo, você vai orar pelos enfermos mesmo, calma aí. O pastor tá? Alain vai orar por uma coisa um pouquinho diferente que ele tem ensinado, para que permaneçamos fiéis, pastor. As coisas só vão piorar. Então nós precisamos permanecer fiéis, porque Deus é fiel com a gente, mas nós precisamos permanecer fiéis. Vamos lá? Então tá. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Criador do céu e da terra, soberano Senhor, amável, querido, Pai Santo, amigo, conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso. O Senhor é tudo, Senhor. Que privilégio orar com os irmãos de novo aqui, de uma forma mais tranquila fisicamente, a voz já voltando devagar, o corpo já um pouco mais disposto, a respiração mais regular. Ó Senhor, muito obrigado por estar aqui no meu cantinho da cozinha, meu cantinho de oração, de meditação, de profundidade, de abraço, de choro, de lágrimas, de sorriso, de curtição da tua pessoa. Que alegria, Senhor. E muito obrigado por esse tema que o bonde levantou e que a tua palavra nos ensina. Que, em primeiro lugar, o Senhor é fiel. Ela nos ensina que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Não pode. Porque é da tua personalidade, é do teu caráter, é da tua índole, é do teu espírito ser fiel. Em segundo lugar, nos ensina que nós somos infiéis. Como o Sirlei já citou, a gente promete
e depois vira omelete mole e não consegue segurar aquilo que nós prometemos. Mas o teu Espírito nos ajuda quando nós escolhemos e queremos, insistimos, o teu Espírito nos ajuda a sermos fiéis e a cumprirmos aquilo que prometemos. Então, Senhor, ajuda-nos como crentes em Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como brasileiros. Brasileiro geralmente é sem vergonha. Não cumpre, a não ser que tenha barganha no meio. O brasileiro não tem esse caráter firme. É relaxado. 80%. Então, ajuda-nos como brasileiros que somos convertidos, que temos Jesus, a permanecermos fiéis. Ó Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor quer achar cada um pistos, fiel, e porventura, quando voltar na terra, encontrará fé, ou seja, fidelidade. Então ajuda-me, ajuda os meus irmãos da reunião de oração, ajuda meus irmãos pastores, aos líderes dessa igreja a permanecermos fiéis. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, pastor Alan. Bom demais Amém. vê-lo assim já se recuperando, pastor. Graças a Se Deus. Deus quiser, se eu estiver assim amanhã, quero ir lá comer uma comida maravilhosa com vocês. Maravilha, maravilha. Isso aí, graças a Deus. Então, agora, Walter, ore pelos enfermos e aí inclua, né? Alex, Melissa e Escher. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Tua palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, tu está presente, e agora, nesse momento, nós somos 28 pessoas, Senhor, no mesmo espírito, né, aqui reunido em comunhão, orando, palavra de reflexão, e nós queremos apresentar os enfermos, Senhor, diante de Ti, Pai. Não só os nossos enfermos, nós que eu digo de igreja local, mas todos os enfermos espalhados nesse 4 cantos desse planeta, Pai. E específica aqui a igreja. Nós temos uma lista que sempre o Cirlei coloca, Pai. Nós queremos orar, te agradecendo primeiramente pela vida do pastor Alain, Pai. Pela recuperação do pastor Alain, Senhor. Como ele mesmo falou, a voz está começando a voltar, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque, como o próprio pastor orou, o Senhor é fiel em tudo, Pai. O Senhor cuida de cada detalhe, Pai. Eu quero apresentar a vida do filho do bonde diante do Senhor, a nora, o netinho, com as enfermidades que o bonde falou, Senhor, e eu quero apresentar aqueles que nesse exato momento estão passando por algum hospital, está em casa passando mal, com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma virose. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor sempre está presente, Pai, nos momentos bons, nos momentos ruins, difíceis, alegres. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar também, Pai. Feito eu fiz, é de Deus essa oração de enfermidade, porque de madrugada o Senhor me acordou, Senhor. Eu não estava conseguindo dormir direito. Na verdade, eu comecei a orar pelos enfermos, Pai. E orei pelo pessoal da igreja. E eu quero apresentar também, em concordância com os nossos irmãos aqui, Pai, a vida do Jair Messias Bolsonaro, Senhor, que fez a cirurgia, mas anda tendo picos, Senhor, de, de sair fora de si, parece que morre, parece que volta, Pai, essas batalhas espirituais que está tendo com ele, Senhor. Então, eu quero apresentar a vida desse homem diante de Ti, Pai. Guarda ele debaixo da Tua mão, Senhor, se é momento de partir, o Senhor que sabe, o Senhor que leva, é o Senhor que traz,
E nós queremos te agradecer nessa manhã, Pai. Então, abençoa, derrama a tua unção, a tua graça nas nossas vidas nessa manhã, que nós possamos nessa manhã sair dessa reunião de oração renovado, fortalecido por aquilo que o Senhor está entregando para a gente nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, Valdo. Amém, Salviano, eu irmão. estou te vendo aí. Você pode orar? Aí onde você está, tem condição? Pode? Ele Posso sim. Ah, beleza. Então faz o Posso. seguinte, agradece pela família, Salviano. Você tem uma família linda. Agradece pela família. Sim. Obrigado por mais um dia abençoado pelo Senhor, meu Pai. E os anjos do Senhor que envolvem toda a nossa família, cada um da igreja do Senhor, meu Pai, esparramado por esse mundo afora, Senhor Deus. Que eu possa nos dar sabedoria como homem, Senhor Deus, de saber a hora de falar, de saber a hora de calar, de saber a hora de confrontar, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor Deus, para nós poder ter uma família mais conforme a vontade do Senhor, meu Pai. Conforme a vontade do Senhor, a gente possa estar cada dia mais alinhado com o que o Senhor quer para a gente, Senhor Deus. Nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a ter cada dia mais vontade de seguir ao Senhor, meu Pai. Protege nossa família, Senhor. Protege a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Salviano. Amém, Fabiano. Valeu. Então, irmãos, tem 3 minutos ainda. Vai dar para falar alguma coisa. Lá em Tito 3, de 1 a 7. Fala. Eu não vou ler o texto de novo, não, mas eu vou ler o verso 6 e o verso 7. Eu vou falar sobre o verso 7. Fala assim que um pedacinho do verso 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí vem o verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós vimos aqui só nesse pedacinho, né, que eu parei aqui, várias terças-feiras que eu tenho parado aqui, Paulo orientando Tito e serve para nós. Ele orientou quanto a proceder diante das autoridades. E isso nada mais é do que ser íntegro na sociedade, irmão, ser honesto, ser cumpridor das leis, não fazer as coisas erradas, não desejar as coisas dos outros, não roubar nada dos outros, não é agir de forma justa. Aquilo que você quer que os outros te façam, faça para ele também, no sentido do bom, né? Fazer o bom e não fazer o ruim, mas fazer o bom. Ele orienta o procedimento nosso com as pessoas, dentro da igreja, fora da igreja. Paulo orientou Tito de tantos problemas que ele ia enfrentar lá na igreja dele, e dentro da igreja, gente da igreja. Mas ele orientou de forma geral também como que nós devemos proceder como um todo. Não falar mal dos outros, sermos pacíficos, não ficarmos irados, a ponto de pecar contra os outros. Irai-vos e não pequeis. Tem muita gente que perde, né? Perde a estribeira, como diria o Sirley, perde a estribeira das coisas. Para quê? A vida é curta demais. E às vezes 1 segundo que você perde da sua cognitude aqui, né? Da sua cabeça, repercute às vezes para a vida eterna. Uma ação errada, irmãos. Você der um tapa em alguém ou fizer alguma ação, isso pode repercutir para a vida eterna, então, vida inteira. Vida eterna não, vida inteira. Ele também lembra a Tito que todos nós éramos errados, praticávamos tantas coisas erradas, mas que agora ele nos mostra que através de Jesus Cristo nós recebemos a salvação e essa maravilhosa graça, segundo a misericórdia de Deus. E outra, nós não fizemos nada para isso, Ele que nos escolheu, Ele nos justificou perante o Pai, Ele nos deu vida, nos tirou
das nossas mazelas, dos nossos pecados e nos deu vida. E assim, olha que maravilha, nós nos tornamos herdeiros, tornamos filhos, fomos adotados pelo Pai, através de Jesus Cristo, Filho. E hoje somos herdeiros junto com Jesus. Olha que bênção que é, para que perder a paciência com as coisas da vida? Tenhamos longo ânimo, tenhamos paciência com as pessoas. E outra, nós fomos salvos pela graça, nós não fomos salvos porque nós fizemos alguma coisa. Então vamos ser agradecidos dia após dia, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Ele tem dado de oportunidade, como uma reunião de oração dessa, ou tantas outras oportunidades de aprendermos e de crescermos, aprendendo dele, vivendo com ele e para ele. Deus nos abençoe, irmãos, porque nós fomos salvos para servir e não para ser servido. Amém? Deus abençoe cada um. Vai na graça, vai na paz. Amém.